Qual é o novo prazo que se tem para regularização imobiliária aqui na capital paulista? O novo prazo, então, é 31 de março de 2021. O que nós não podemos esquecer é do que se trata a lei da anistia. Então, nós temos 4 leis que falam da questão imobiliária na cidade de São Paulo: Plano Diretor Estratégico, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e aí sim a lei da anistia, que é a regularização de mais de 750 mil imóveis na cidade de São Paulo. Então, eventualmente, a pessoa que construiu um pouco a mais do que dizia a planta original, aquele chamado puxadinho, vai poder regularizar o seu imóvel. O prazo terminava agora no final do mês de junho de 2020. Nós estendemos, aprovamos hoje na Câmara, a carta de lei já foi ao prefeito Bruno Covas para sanção e o prazo foi estendido até 31 de março de 2021, Pedro. Vereador, Isabel falando aqui, qualquer imóvel pode passar por esse processo? Tem alguma categoria específica? Queria que o senhor detalhasse um pouco mais para a gente. Então, são 3 modalidades, e aí lembrar que tinham algumas limitações legais, mas eu vou falar das 3 modalidades. A primeira é uma regularização automática. Aqueles imóveis na cidade de São Paulo que fossem isentos de IPTU até dezembro de 2014, estão automaticamente regulares por essa lei da anistia. Os imóveis até 1.500 metros quadrados passam por uma regularização totalmente virtual. Então, a prefeitura tem um site, as pessoas podem escanear e mandar, anexar os documentos no próprio site da prefeitura, até 1.500 metros quadrados, pelo sistema virtual. Acima de 1.500, pelo sistema tradicional, e aí você protocola na prefeitura plantas físicas e uma série de outras exigências, mas como esses imóveis são maiores, é necessário um processo um pouco mais meticuloso nesse sentido da burocracia, um maior número de exigências. Então, são essas 3 modalidades, Isabel, que a lei permite a regularização. Vereador, já se tem um número de quantos contribuintes já buscaram a regularização desde o início do ano? Veja, a perspectiva é que nós tenhamos ali, como eu disse no começo, 750 mil imóveis regulares. O que nós não podemos esquecer foi aquilo que eu acabei de dizer, que a regularização automática dos imóveis que tinham a isenção de IPTU até 2014, são mais de 30 mil imóveis que foram regularizados automaticamente. Então, eu coloco isso nessa conta. E daí nós temos aí um pouco mais de 20, 30 mil imóveis que protocolaram. Então, nós estamos falando de 60, 65 mil imóveis até o momento. Vereador, a gente até comentava aqui fora do ar que também é um texto que está relacionado a esse contexto de pandemia do coronavírus, então por isso também esse aumento, essa prorrogação desses prazos, como o senhor muito bem está explicando para a gente. Que outros textos a Câmara Municipal aqui de São Paulo está tratando como prioridade, ainda pensando nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, hein? Citar rapidamente o que a Câmara já fez e de forma, inclusive virtual, um sistema virtual de votação, a desvinculação de fundos municipais, destinando esse dinheiro para combate ao coronavírus, a transferência do Fundo Especial de Despesa da Câmara e do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do município, aí nós estamos falando em 38 e mais 10, são 48 milhões de reais, o corte de salário dos próprios vereadores e da verba de gabinetes em 30% destinados ao combate da epidemia do coronavírus e um projeto de lei coletivo que fala de medidas de assistência social e de saúde, e daí eu vou lembrar a requisição de leitos privados, a recomendação de higiene, uso de máscara e etc., que foram aprovados já na Câmara. A Câmara, e aí vou falar do momento atual, começou a discutir a retomada econômica na cidade, a reabertura desses setores, porque entende que economia e saúde caminham conjuntamente, elas não são antagônicas, e daí trago essa informação, talvez em primeira mão. Nós já falamos isso no Colégio de Líderes, Pedro e Isabel, mas não vi ainda isso noticiado, então em primeira mão, que a Câmara deve voltar na semana que vem, voltar
voltar a discutir a reforma administrativa da cidade de São Paulo, com a extinção de empresas públicas, o enxugamento da máquina estatal, porque entende que nesse momento de epidemia, o Estado necessário, não o Estado mínimo, nem inchado, mas o Estado necessário é o que vai enfrentar melhor, não só a epidemia nesse momento, mas também a queda de arrecadação e o orçamento menor no ano que vem. O senhor falou em empresas públicas, tem alguma específica que está na mira aí de vocês com esse texto? A gente fala da Ilume, fala da Anlurb, então a empresa de iluminação, a empresa de coleta e varrição de lixo, a São Paulo Turismo, e nesse sentido cria-se uma agência que fiscaliza os contratos. A modelagem da administração mudou. Eu não preciso mais de uma empresa porque o serviço já está concedido à iniciativa privada. O que eu preciso é gerenciar esse contrato concedido à iniciativa privada e, por isso, dessa lei de reforma administrativa que volta a ser discutida semana que vem. E quantos servidores aí podem ser atingidos aí por essa reforma administrativa? Já há um cálculo nesse sentido, presidente? O que a lei diz nesse momento é que não haverá demissões, haverá um enxugamento, não haverá demissões de servidores efetivos. O que haverá é corte de cargos comissionados. Então, mais de 400 cargos serão extintos, cargos de livre provimento, livre nomeação e exoneração. Esses sim vão ser cortados. Mas os servidores efetivos serão absorvidos pela própria prefeitura, né? Como é o caso, por exemplo, da São Paulo Turismo. Então, aqui só para afirmar novamente, Pedro, o enxugamento diz respeito a cargos em comissão. E servidores também da Câmara Municipal? Nesses cargos que são comissionados? A Câmara fez a sua reforma administrativa no ano passado e essa reforma administrativa diz respeito ao Poder Executivo e aos serviços prestados pela Prefeitura. A Câmara já fez a reforma administrativa. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes e vamos conversar futuramente por conta desse projeto importante antecipado aqui pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Tuma, com o vereador e, claro, agradecendo aí pela sempre disponibilidade por falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para o senhor, bom trabalho, até uma próxima, vereador. Eu que agradeço, um forte abraço à Rádio Bandeirantes. Abraço. Importante esse projeto aí, hein, Isabel? Olha, muita coisa essa aí. questão da reforma administrativa, né? Que a gente cobra em plano federal, em plano estadual, né? É porque é o momento mesmo dessa discussão ser colocada aqui para o cidadão que está pagando essa conta. O sujeito não está recebendo, teve redução de custo, teve redução de jornada, está no aperto fiscal danado, continua pagando imposto para quê? Para sustentar essa máquina pública. Então, nada mais justo que o poder público faça aí um enxugamento de gastos nesse momento de pandemia. Fazer o dever de casa nada mais é do que fazer como o dever todo mundo de tá casa, fazendo em como casa. todo mundo tem que fazer, né? Quando a gente pensa em funcionamento da máquina pública, a gente tem que fazer sempre aquele paralelo com a nossa casa. Quando a gente está em tempos de dificuldade, o que a gente começa a fazer, né, Pedro? Exatamente. Começa a cortar despesas. Corta aquilo que não é essencial, aquilo que né? não é essencial. Até chegar ao essencial, às vezes, né? Exatamente. Então, no Estado, e aí pode ser na esfera municipal, federal, estadual, a gente também tem que fazer isso, né?